Tá liberada, tá? Tá bom, então a paz do Senhor para todas, né? Que hoje seja um dia de grande aprendizado aqui para nós, né? Essa aula de hoje a gente vai estar falando sobre a sexualidade do casal, né? Sobre a sexualidade, sobre uma visão aí, uma visão bíblica, uma visão cristã. E eu trouxe uma aula hoje para que a gente venha resgatar essa essência que não é só sobre sexo, né? É algo que é sagrado, é algo que é uma adoração a Cristo, né? Então, é muito mais que uma união de corpos, né? Esses slides, eu vou estar enviando para vocês depois esse material lá no grupo, a irmã Cleonice vai estar enviando lá para que vocês venham ver as dinâmicas depois que eu coloquei ali, tem uma receita também bem legal ali que eu coloquei para vocês vão gostar. Então, eu quero iniciar aqui com o nome da nossa aula, que eu coloquei assim, o banquete de cantares, né? Que é ali a libertação, hormônio, santidade do prazer em todas as estações da mulher. Que a gente possa estar entendendo tudo isso, tá? E aqui eu quero iniciar dizendo que o sexo como projeto e adoração, né? Que aqui é a primeira barreira a ser quebrada é a religiosidade, né? O sexo no casamento, ele não é só uma concessão à carne, mas é um mandamento, né, de união. É a assinatura do Criador. E eu já quero trazer algo aqui bem polêmico para nós mulheres, para que a gente venha entender isso. É a assinatura do Criador. Isso é muito importante, irmãs, a gente olhar essa essência do que o Senhor criou em nós. Ó, Deus projetou o corpo feminino com o clitóris, certo? É o único órgão humano com uma função exclusiva de proporcionar prazer. Então, Deus criou o prazer, não apenas, ele não é apenas permitido, mas é planejado por Deus. Então, quando eu iniciei fazendo esse estudo, ficou muito claro essa assinatura do Senhor para nós mulheres. E isso é algo assim que você pensa assim, poxa, o Senhor me criou dessa maneira, o Senhor me criou com esse órgão. E nós, como mulheres cristãs, nós não podemos deixar que a religiosidade, a rotina do dia a dia venha sufocar e matar o nosso matrimônio, né? Hoje em dia aí, se você for olhar, dá um Google rápido aí, você vai ver que a estatística hoje de divórcios por causa de rotina ou devido à falta do sexo, ela é estrondosa. É muito grande e nas coisas que eu já venho, nas pessoas que eu venho atendendo, isso não atinge só casais que estão há anos casados. Não, é casais novos, casais de mulheres de 20, 19 anos que trazem que não sentem mais nada, que não têm vontade, mas por quê? Porque a nossa rotina, o nosso dia a dia, né, ele está voltado assim para uma canseira extrema, algo que você já está sucumbido ali do dia a dia, do trabalho, enfim, de coisas que se acumulam e a gente acaba negligenciando essa parte que é tão importante, né? Então, entenda seu corpo como o Senhor criou o meu clitóris, porque ele é uma assinatura do Senhor. É um órgão que o Senhor criou em você, mulher, para que você sinta, sim, prazer. Então, o prazer, ele não vem de nenhum lugar errado, ele vem do Senhor. Foi o Senhor que fez isso em nós. E isso precisa ficar muito claro. Nós, mulheres, precisamos conhecer tudo que o Senhor criou em nós. Nós, como templo do Espírito Santo, a gente precisa entender que cada pedacinho que a gente tem foi o Senhor que criou com muito amor, com muita delicadeza, e somos únicas, né? E glória a Deus por isso, né? Então, essa assinatura do Senhor foi algo planejado por ele, né? Não foi uma criação ao acaso. E o sexo, ele é como o altar, né? Quando o casal se une, a gente torna uma só carne, lá como diz em Gênesis 2:24. Então, aqui dentro do ambiente bíblico, o sexo, ele é uma forma de adoração.
porque celebra a criação e a fidelidade. E eu quero trazer aqui hoje para as irmãs o perigo dessa negligência. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 7:5, diz assim, ó, não vos priveis um dos outros. Negligenciar o sexo abre brecha para o desânimo, a tentação externa e o esfriamento da cumplicidade. Então, o sexo é o cimento da união. Sem manutenção, a estrutura racha. Então, é sobre isso que nós mulheres cristãs, precisamos estar atentas. O que é que nós estamos oferecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Lá fora, tem muito mulheres escandalosas, mulheres que são vulgares, mulheres que estão aí não só cobrindo o seu corpo, mas sim andando pelas ruas com ele exposto. E nós somos a diferença, nós se trajamos diferente, nós falamos diferente, nós nos comportamos diferente, mas só que tem que ter diferença em nós também, nessa parte, porque se nós damos essa brecha, se nós deixamos esse lado aberto, lá fora o inimigo vai estar trabalhando incansavelmente para que ache uma brecha dentro do casamento e ele possa entrar sorrateiramente para destruir esse matrimônio. Eu já vi casos, já ouvi casos, já conversei com mulheres que elas falam que elas ficam mais de 6 meses sem ter uma relação sexual com seus esposos. Né? Mais de, não sentem vontade, não sentem desejo, e daí começa o quê? Começa as brigas. Brigas incansavelmente todos os dias tem briga. E daí, quando se dá conta, eles já estão totalmente afastados, longe, quilômetros de um do outro, né? Porém, morando dentro da mesma casa. E nós, como mulheres sábias, como foi a outra aula, nós precisamos estar atenta nisso. É algo, assim, que faz parte da mulher sábia, é algo que ela precisa nutrir todos os dias. É um jardim, né? Nós precisamos cultivar esse jardim. Né? Qual das irmãs aqui que gostam de cuidar de flores, que gostam de, né, tá olhando para tudo isso, tá tendo essa manutenção diária ali, né? Então, nós não podemos jamais negligenciar essa parte, tá, irmãs? É algo muito importante. E agora a gente vai falar aqui, né, sobre alguns exemplos bíblicos desse jardim, né? O livro de Cantares, que é o que eu usei para estar montando essa aula para vocês, ele é um manual de Deus para a paixão, o amor sem tabus, né? Então, eu quero deixar algo aqui bem dito, bem certinho, para que as irmãs não esqueçam e tenham isso como algo assim para si. A primeira aqui é sobre a iniciativa feminina. Ó, a esposa de Cantares não espera passivamente, ela busca, ela convida, ela deseja. Ó, a gente vai estar olhando ali essa passagem lá em Cantares 3, 1 e 4. Ela quebra o tabu da mulher santa que não tem desejo. Deixa eu ver aqui com as irmãs esse Cantares 1 e 4, o 3, né? Olha, irmãs, Cantares 3, 1 e 4. Ele vai falar assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem me ama. A minha alma busquei e não achei. Levantei-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. E eu perguntei-lhes: viste aquele a quem a minha alma ama? A quem a minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até a introduzir em casa de minha mãe, na câmara daquele que me gerou. Então, aqui, essa parte, ela vai... A mulher santa, ela tem desejo, sim, e ela tem iniciativa, sim. Às vezes, ali, com a rotina do dia a dia, você já não está mais demonstrando isso para o seu esposo, né? Você está ali cansada, enfadada, você só quer tomar um banho e você quer dormir, né? Mas, como mulher sábia, como a gente aprendeu na aula passada, a gente precisa estar atento a isso. E é muito importante com que a gente venha trazer, que a gente venha mostrar isso para ele. Essa iniciativa nossa, não é só
ficar procurando, não é só ele vir te procurar, mas você mostrar que você o deseja, que você olha para ele ainda com aquele olhar ali do namoro, né? Você ter essa iniciativa. Então, ela busca, ela convida, ela deseja. Cantares 3, 1 e 4. Ela quebra o tabu da mulher que não tem desejo. E isso precisa ficar bem claro aqui para nós. E uma outra questão é o elogio visual. O casal gasta muito tempo admirando os detalhes do corpo um do outro. Cantares 4, 1 e 7. Ó, isso nos ensina que o sexo cristão envolve o olhar, o toque e a valorização da beleza do cônjuge. Então, é muito importante você trazer isso para o seu cônjuge, você mostrar que você ainda, com o passar do tempo, eu não sei quanto tempo vocês são casadas aqui, mas é você mostrar com o teu olhar que você ainda o admira, que você ainda o deseja, e isso é muito importante. Eu quis trazer essa aula bem focada nessas coisas, irmãs, porque realmente é algo que a gente vem esquecendo ao longo do tempo, esquecendo ao longo dos anos que se passam do casamento, e a gente precisa estar atenta a cada detalhe, tá? E a outra parte que eu quero trazer é o jardim das especiarias. Então, aqui a Bíblia vai citar a mirra, o nardo e a canela. Lá em Cantares 4, 13 e 14, vai dizer assim: isso representa o cuidado com o ambiente, o perfume, a preparação. Então, o sexo ele não deve ser de qualquer jeito. Ele vai citar ali essas especiarias, né, esses aromas. Então, quer dizer o quê, mulher? Que nós precisamos preparar o leito, né? Preparar para que a gente possa estar trazendo um ambiente aconchegante ali para o nosso cônjuge. Então, essa parte é muito importante, irmãs. Você, de repente, eu sei que às vezes não dá para fazer todo dia, às vezes tem criança pequena em casa, mas separar, de repente, uma vez na semana, para que a gente consiga estar preparando um ambiente com um aroma diferente, né? A Simeia colocou ali no chat sobre a canela ser quente, afrodisíaco, né? Exatamente. A gente precisa buscar não só nos remédios aí farmacêuticos, mas o Senhor, ele preparou todas as coisas que ele deixou os remédios naturais para tudo, irmãos, para tudo. Então, que nós não se esquecemos de preparar o ambiente, né? O perfume e a preparação. Não é só ali a questão do perfume, mas tem a questão, de repente, do lençol, de repente, de uma camisola. Eu não sei, mas você precisa preparar o seu ambiente também. A gente precisa estar resgatando isso que ficou adormecido lá na época do namoro, na época do primeiro ano de casamento, que com o tempo isso vai, não é que vai esfriando, mas vai adormecendo devido à rotina, devido aos filhos que vêm, e devido a tanta coisa ali que a gente tem no dia a dia, né, na correria, na mulher que trabalha fora, na mulher que tem que cuidar da casa, da roupa, enfim. Eu sei que não é pouco o nosso trabalho, mas a sabedoria do Senhor, se nós pedir, o Espírito Santo ele vai estar coordenando todas as coisas, para que a gente não esqueça de nenhum detalhe, né? E falando sobre a sexologia do casal, é um detalhe de extrema importância, tá? E eu quero trazer aqui agora para a gente venha driblando as estações. TPM, pós-parto e menopausa. Eu coloquei aqui essas três coisas que talvez você já passou, né, pelo pós-parto, está passando pela menopausa, tem a TPM, que é todos os meses. Então, a mulher real, ela lida com hormônios, né? E a Bíblia, ela valoriza o cuidado com o corpo. Então, mulher, nós precisamos cuidar do nosso templo, sim. No caso da TPM, né, o desafio é a oscilação da progesterona, que ela traz muita irritabilidade e a baixa libido. Então, não tem como você não ter o teu momento no mês ali, que você não vai ter essa parte, né, dessa irritabilidade, e a gente precisa estar
atenta com isso. A estratégia que eu coloquei é comunicar ao esposo. Em vez da gente se afastar, a gente usar a frase para o carinho emocional. Quando ele entende que o ciclo, que quando começa aquele ciclo, ele não se sente rejeitado, né? Ele não acha o que aconteceu, essa mulher não gosta mais de mim, por que está assim, né? Mas ele se torna um cuidador do jardim. Né, tem mulher que gosta de chocolate, de repente ele vai trazer ali um chocolate para você, de repente ele vai trazer algo ali para te mimar nesses dias de irritabilidade de TPM. Então, é muito bom você comunicar ao seu esposo. A gente tem calendários menstruais no Play Store, que você consegue baixar, você consegue fazer um acompanhamento ali do teu ciclo menstrual, e ali dentro ele vai trazer para você onde é o teu período fértil, aonde é que você vai estar mais irritado, então você consegue acompanhar, de repente falar, né, ó, mozão, agora vai começar, né, a TPM, estou para menstruar, então vai ter todo aquele tempo antes ali, que pode vir com irritabilidade. Então, é legal, né, se você não usa um calendário menstrual ainda, baixe, é interessante, você consegue se conhecer um pouco melhor, entender um pouco do seu mês a mês, tá? Isso é sobre a TPM, né? E agora eu quero falar sobre o pós-parto, né? O resguardo. O desafio aqui é o cansaço extremo, a amamentação e o corpo, né, em recuperação. Então não é fácil, né? Um pós-parto aí, de repente uma cesariana, né? A gente não sabe como, a maioria dos partos hoje em dia são cesarianas, né? É difícil o parto que está sendo normal, onde a recuperação ela é mais rápida, né? E a cesárea exige um pouco mais de cuidado, vai ter mais dores, enfim, tem toda uma preparação ali dentro desse período, né? E a estratégia dentro desse período é que é necessário o resguardo, né? Lá em Levítico 12 vai falar sobre isso. Até isso, irmãs, o nosso pai, ele cuida, né? Até do resguardo, está escrito lá biblicamente que nós devemos guardar. Mas o que é a parte afetiva? A gente não pode esquecer que mesmo dentro do resguardo, onde a gente não vai ter a parte do sexo ali, que a mulher necessita desse tempo, o nosso corpo, né, necessita do tempo ali, que a gente possa manter o beijo, o abraço, o carinho, um passeio junto, né? O marido precisa saber que apesar da chegada do bebê, né, ele ainda ocupa o trono do nosso coração, né? E isso é muito importante. Não é uma competição, né? Não é uma competição ali com a criança, né? Mas sim, é um fruto que deu desse amor. Então, que a gente consiga, assim, passar nesse tempo de resguardo, que a gente consiga pedir auxílio para o Espírito Santo, que ele venha nos guardar realmente, que ele venha nos ajudar a se resguardar, a fazer uma dieta certinha ali para que o nosso corpo se recupere e que pós isso a gente venha usufruir de tudo que o Senhor deixou ali para nós dentro do sexo, né? Irmãs, alguma dúvida até agora? Alguém quer falar alguma coisa? Algum ponto para colocar? Certo, então eu vou continuar aqui. E agora eu quero trazer algo sobre a menopausa. A menopausa, né? Aqui eu até coloquei aqui a maturidade de Sara, né? Qual que é o desafio? Secura vaginal e queda hormonal, né? Eu acho que é o que mais pega dentro da menopausa isso. Então a gente precisa lembrar que Sara teve o seu vigor renovado na maturidade, né? A menopausa é a fase da liberdade, sem medo da gravidez, né? É o prazer agora mais lento, exigindo mais preliminares. Irmãs, isso é muito importante. Muito importante. Ó, existe menopausas que às vezes elas começam cedo, né, dependendo do como que é o teu corpo. Existe a menopausa que ela vai demorar um pouco mais para chegar, mas ela vai chegar. E você vai ter que entender que você vai ter uma secura vaginal maior, de repente você vai ficar com a libido mais baixa, e a gente precisa estar atento a isso. A gente vai ter que entender que com a queda hormonal, a gente vai tender a ficar com menos vontade, né, de ter a relação. E o que a gente precisa fazer?
É aqui que vai entrar um cuidado mais minucioso com o tempo. A gente precisa visitar um médico, né? A gente precisa fazer uma reposição hormonal para que essa fase ela não venha destruir o nosso casamento. Porque quando a gente vê falar de Sara, o Senhor visitou ela dentro dessa fase da menopausa. Ela foi gerar Isaac ali. Ela já era bem mais velha, o seu esposo também, e ela foi renovada. Eu acredito que esse renovado, que o Espírito Santo trouxe esse renovo para eles, dentro dessa parte do matrimônio, aqui, trazendo para os nossos dias, trazendo para o agora, seria o cuidado do tempo. É você fazer uma reposição hormonal, é você ter um lubrificante na sua casa, isso não é vergonha para ninguém, isso não pode ser um tabu. Se você está com uma secura vaginal maior, compre um lubrificante, que isso vai ajudar você e o seu esposo. Então, assim, o Senhor deixou mecanismos para que a gente pudesse olhar para o nosso tempo e ver, ó, agora meu corpo envelheceu um pouco, eu estou precisando entrar dentro dessa parte, de repente de um lubrificante, de repente de uma reposição hormonal e começar a cuidar disso. Então, isso é de extrema importância a gente estar atento a esses sintomas. Eu conheci uma amiga minha que, com 30 anos, ela entrou na menopausa. Tem um nome para isso, agora eu não me lembro. Quando a menopausa ela vem precoce. Então, assim, não tem idade. Não tem idade ali para que você, de repente, venha estar sentindo isso. Deixa eu só ver que tem alguém querendo entrar aqui na live, é isso? Acho que deu certo. Então, exatamente, Simeia. Muitas mulheres sentem dores, né, na relação sexual, e isso é bem importante a gente procurar um médico, procurar ver o que está acontecendo e o que, né, a medicina pode nos auxiliar a isso. Então, não sinta vergonha de cuidar do tempo, tá? A menopausa, se não chegou ainda para você, ela vai chegar, né? Nós passaremos por todas as fases. Não, a gente não vai ter como pular etapa. E o segredo é passar com o Senhor, né? Às vezes a gente fica olhando só para um lado ali de santidade espiritual, tudo, mas esquece que o corpo humano ele foi criado por Deus, o prazer ele foi criado por Deus, e os mecanismos para driblar tudo isso também foi deixado por Deus. Então, nós como mulheres cristãs que somos casadas, aquelas que ainda não casaram, mas vão casar, se preparem para viver essa parte do matrimônio aí com muito gozo no Senhor, né? E vamos continuar aqui, então. Aqui eu trouxe também cuidados íntimos e a saúde, né? O templo em dia. A santidade também é cuidar da saúde que Deus te deu. Então, eu trouxe aqui as principais coisas, assim, depilação e higiene, é um ato de amor próprio, e zelo pelo esposo. Estar limpa, cheirosa, convida ao toque, né? A gente precisa olhar para o nosso corpo, não só como esposa se preparando para o marido, mas também como templo do Espírito Santo, né? Eu preciso estar bem cuidada, bem alimentada, com tudo em ordem ali, para que o Espírito Santo venha habitar dentro de um templo que esteja em ordem, né? Aqui eu coloquei o uso de lubrificante, especialmente na menopausa ou na amamentação, que também tende a ter uma secura vaginal maior, e o uso de lubrificantes à base de água, que é uma ferramenta, né, de sabedoria. Sentir dor não é bíblico. Eliminar o desconforto físico abre caminho para a conexão espiritual. Então, a gente precisa estar cuidando disso, tá, irmãs? Isso não pode ser um tabu para nós, e sim um caminho que o Senhor nos deixa. E aqui eu coloquei a investigação hormonal, né? É uma sugestão médica, que muitas vezes a falta de vontade é química. Então, busque um endocrinologista ou um ginecologista para um check-up hormonal. Aqui vocês precisam sempre estar pedindo ali para estar verificando a dosagem de testosterona e o total livre. Estradiol, progesterona e o SHBG, que o equilíbrio desses hormônios é essencial para a libido feminina. Então, você vai chegar no teu médico e você vai falar
né? Olha, doutora, eu não estou bem, eu não tenho sentido mais vontade, e você procure essa ajuda, procure ver que tipo de hormônio que você está perdendo muito rápido que você precisa repor. Então, é muito importante este cuidado com o nosso corpo, tá, irmãs? Alguma dúvida até aqui, irmãs? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês podem escrever no chat também, caso tenham dúvidas, tá? Eu quero falar. Pode falar. Eu quero compartilhar sobre a minha vida, sobre a minha experiência em relação a essa reposição hormonal. E o que você falou é muito, muito verdade, interessante, porque assim, quando eu comecei, eu já faço 3 anos, já faço reposição hormonal. Então, às vezes a gente acha que você está entrando na menopausa quando acaba a sua menstruação, né? Que eu tinha esse entendimento errôneo. Aí, quando fui ao médico, não, antes eu vou falar assim, que aí acabou todo o prazer, toda a vontade sexual, toda, zero, 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 zero. Então, o que que eu passava na minha cabeça? Não gosto mais desse homem, meu esposo, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Casamento é para sempre, não gosto mais, não tenho prazer. Quando acontece de eu permitir que haja um ato sexual, eu não sinto nada, não sinto nada, então acabou meu amor. Fui ao médico por causa de algum outros sintomas também, né? Primeiro começa a secura vaginal, depois vem a dor íntima. Procurei o médico, então eu estava com a minha libido zero, zero, Nossa. zero, 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 zero. Ele falou, como, era uma médica, né, a minha ginecologista, como você quer sentir prazer se a sua libido está desse jeito? Então, eu iniciei a minha reposição hormonal, minha vida sexual voltou ativa novamente, desejo, vontade. Então, às vezes, igual você falou, para não destruir o casamento, né? Para cuidar da saúde, realmente, porque o casamento realmente acaba, porque eu ficava na minha cabeça, não gosto mais, não amo mais, não tenho prazer, não tenho admiração. Mas quando os hormônios da gente abaixa ou até zera, é isso que você tem na cabeça, né? Pelo menos Exatamente. eu. Não gosto mais, não tenho mais prazer, não, vou ter que separar, como que eu vou ver que esse homem sem ele toda vez me procurando aí me enchendo o saco e eu não gosto dele mais. Você acaba que acha que o problema é nele. Daí Uhum, você, né, daí o inimigo começa a trabalhar, começa a travar uma batalha na sua mente. Daí começa a entrar desejo de separação, e daí o inimigo faz uma arruaça bem aí. isso, bem isso. E a gente às vezes erra também achando que é só a idade. Hoje em dia as Exatamente. pesquisas falam, não só mulheres, homens também. Tá, pessoas novas, 30 anos, 30 e poucos anos, tá com os hormônios baixos por causa de vários fatores hoje em dia, alimentação é um deles, e aí o hormônio baixo acaba toda essa parte aí sexual, né? Diminui, cai. Então, quando a mulher tiver assim, antes de tomar qualquer atitude, é procurar um médico. Porque às vezes ela tem 30 anos e já tá com o hormônio sexual baixo, Sim. né? Já tem mulheres de 19, 20 anos assim. Não sei se é devido à É, alimentação, ao estresse ou algo aham. assim, mas a gente vê muito mais novas com esse tipo de problema. E homem também, né? Eu mesmo na Exatamente. família tenho exemplo de pessoas, de homem casado com 30 anos, estava com os hormônios baixos, teve que fazer reposição hormonal. Exatamente. Então, Então, isso é. e isso é que é importante, Mônica, o diálogo do casal, né? Uhum, Ver eles conversarem entre si, né? De uhum, repente falar, olha, não estou sentindo mais nada, vamos procurar uma ajuda médica, porque é. igual você falou, o homem também tem essa perda de hormônios. Uhum. E às vezes a gente procura o pastor para aconselhar, né? Pastor, não tem mais prazer para fazer nada com esse homem, não amo mais. E às vezes a gente precisa ir no médico, não Exatamente. no pastor. Exatamente, que nem tudo é só uma parte espiritual, né? É, é muito interessante, estou gostando muito da aula aí. É Mas isso. foi bem bom você ter colocado isso. Eu até lembrei de um casal que eu conheci, de 19 anos, e ele tinha, acho que não tinha 30 ainda, e um homem, nesse caso era o homem, ele não tinha mais vontade nenhuma. Na verdade, eles eram recém-casados e não faziam mais Uhum. nada. E daí, eles não são evangélicos, nada, mas ele foi procurar um médico. E no caso, ele estava zero hormônio. Depois começou toda uma reposição hormonal e hoje eles estão bem, graças a Deus. Mas É, devido ao hormônio ali que o homem também vai perdendo. é. E o hormônio é um tabu, né? Muita gente tem medo, diz que vai dar câncer, não sei o quê, mas
Os tratamentos de antigamente tinham essa probabilidade maior. Se a pessoa não tem uma predisposição para ter câncer, não vai dar câncer. Só que daí tem que ser o exame correto, tem que ser os hormônios corretos, né? Exatamente, por isso que é bom a gente fazer esse exame, né? Porque ali ele vai apontar o que está faltando, né? Você não vai tomar uma coisa aleatória, né? Vai tomar exatamente o que está faltando ali. Isso é muito, muito bom. O estradiol mesmo é um doce que provoca câncer, mas tem que ser o estradiol bioidêntico, que é o estradiol que a gente passa na pele. Esse é o hormônio que o próprio corpo nosso produz. Agora, o estradiol via oral, que é comprimido, esse só pode ser utilizado por pouco período de tempo e para tratar uma causa, tipo assim, uma enfermidade, alguma coisa no útero. E o estradiol de pele, ele é o hormônio produzido pelo nosso próprio corpo, então não tem esse risco. A não ser que a pessoa já tenha uma predisposição, né? Já tratou de câncer ou tem alguma coisa, daí sim. Se não, não tem problema. Pelo menos é as orientações que a minha médica deu, né? Que a gente tem medo. Não vou fazer tratamento de reposição hormonal que dá câncer. Não dá, gente, não dá câncer. Tudo tem uma investigação ali, Então, né, procurar Mônica? um médico bom, né? Os médicos. E eu acho bem importante nós, como mulheres, né, até na tua aula passada ali, que isso entra tudo dentro da sabedoria, né? Entra na sabedoria da mulher. Às vezes o homem, igual você falou, às vezes o problema é com o homem, ele não quer, não sente prazer. Então a mulher tem que ser sábia, falar, amor, vamos no médico, vamos ver o que é. Não é normal um homem da sua idade tá assim. Exatamente. Então a mulher também tem que ter, às vezes o homem não tem esse tino, essa sabedoria de pensar isso. O homem também vai pensar igual eu pensei, não gosto mais, né? Exatamente. E aí daí, é hora da mulher entrar. Né? E aí é a hora que você tem que estar atenta ali mesmo para que o inimigo não venha transformar somente num campo de batalha, né? Tem que vigiar. Tem que vigiar. Vigiar, orar e cuidar da saúde, né? Cuidar do tempo. Isso aí. Sim. Mas muito bom essa colocação da Mônica. E eu coloquei aqui agora uma dinâmica de conexão, né? Para o nosso jardim, para o nosso momento ali, que é para fazer, né, você e seu parceiro aí na sua casa. Eu coloquei aqui a dinâmica 1, que é o selo da parceria. É o foco na mulher CLT cansada, que trabalha fora, né? Foco para que vocês consigam aí ter uma vida mais relaxada, né? A base aqui, Cantares 8 e 6. Capítulo 8, versículo 6. Por exemplo, o marido pergunta, né? Qual tarefa posso tirar dos seus braços hoje para que a sua mente esteja mais livre para nós à noite, né? Daí ele vai assumir uma carga, de repente, lavar louça, cuidar do filho, dar um banho, levar o lixo lá fora, para que ela tenha tempo de se banhar, descansar antes da intimidade. Então, é muito legal essa parceria do casal, daqueles que trabalham fora, né? Às vezes os dois trabalham fora, né? Então, chegar em casa ali, dividir as suas tarefas para que não sobre tudo para nós, né, mulheres, e daí na hora lá a gente só quer dormir porque tá cansada, né? E quando há essa parceria assim, vai ficar muito mais leve, né? E vai ter toda essa coisa de fazer as coisas junto ali, que vai ficar gostoso, você vai estar trabalhando em conjunto ali dentro do matrimônio, então isso vai ajudar bastante, né? E a dinâmica 2 que eu coloquei aqui é o espelho de Salomão, a autoestima, né? Que a base aqui está em Cantares, capítulo 4, versículo 7, que vai dizer assim, tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há defeito. Então, aqui, diante do espelho, você, né, o marido, no caso, ele deve apontar 3 partes do corpo da esposa que ele ama, e explicar por que ainda deseja, né? E a esposa faz o mesmo. Isso cura as marcas do tempo e as marcas do pós-parto, né? Que muitas mulheres ficam ali, de repente, com o seio flácido, a barriga muito flácida, de repente engordou muito ali na gestação. Então, é muito bom trazer essa dinâmica para dentro do casamento. É não ter vergonha do seu esposo ali, né? E mostrar, olha ali, o que você gosta ainda em mim, né? Ele vai olhar, vai apontar, e você é a mesma coisa nele. De repente, o marido está mais gordinho, né? Ficou mais flácido. Não é só o corpo da mulher que muda, né? O corpo dos dois muda. Né? De repente ele está com a barriguinha a mais ali do que era quando iniciou o namoro, né?
Então, assim, a gente precisa estar preparada para essas mudanças do nosso corpo e entender que, apesar das mudanças, você o ama ainda e ele também te ama, né? Ama como se fosse a primeira vez, porém, agora com todas essas mudanças e que isso não interfere em nada, não mudou nós, acrescentou coisas, acrescentou marcas, né? Acrescentou coisa que nos fez crescer juntos, né? Então, essa dinâmica aí, para que vocês façam em casa, por isso que eu vou mandar esse material depois, para que vocês possam ver essa dinâmica e fazer junto. Eu coloquei mais uma dinâmica, que é o banquete dos sentidos. A base aqui vai estar lá em Cantares 5, capítulo 5, versículo 1. Qual que é a ação aqui? Use um óleo de massagem ou um aroma novo, né? Um deve vendar o outro e explorar o toque, o olfato. Isso tira a parte do sexo ali do automático e resgata a curiosidade do namoro. Mas isso é muito, muito importante, né? Parece assim, eu falando assim, né? Vou lá, vou comprar um óleo, compra um óleo aromático de canela, de repente um óleo para massagem, um outro cheiro que você goste, que vocês dois gostem, e usem. Sabe, façam massagem um no outro, se cuidem, resgate aquele tempo do toque físico do namoro, que com o tempo ali do casamento isso vai se perdendo. Então não deixe isso se perder, sabe? Traga isso para o casamento, não importa quanto tempo de casado tenha. Isso ficou para que nós pudéssemos usar essas armas assim de cuidado, né? Não é uma arma de ataque, mas é uma arma na defensiva, ali cuidando fechando todas as brechas, né? Então, essas 3 dinâmicas vocês podem estar aplicando no casamento de vocês, não sei, de repente, não sei como que é a vida ativa sexual de vocês, de repente semanal, de repente colocar uma dinâmica diferente, 2 dinâmicas por mês, né, mas fazer algo diferente. Eu acredito que a nossa vida corrida e colocando, introduzindo uma dinâmica assim, vai ficar bem interessante, vai sair da rotina do casamento, né? Então, fica muito bom. E agora aqui eu quero trazer aqui rumo à renovação, né? Então, quando a gente negligencia essa área, o casamento se torna, o casamento ele é uma empresa, né? E se a gente cultiva, ele se torna um santuário. Então, aqui a mensagem para vocês, mulheres, assim. Mulheres, não permita que o cansaço do trabalho, as mudanças do corpo, roube o que Deus planejou para o seu prazer. Ser sexy para o marido é uma forma de honrar a Deus. Então, use a sua sabedoria para lidar com os hormônios, a coragem para quebrar os tabus e o amor para manter a chama acesa. O seu jardim deve ser sempre fonte de água viva. Então, você, mulher, deve ser aquele momento, você tem que ser um jardim que ele vai chegar e ele vai descansar nos seus braços. Ele tem que saber que quando ele chegar de um dia cansado, ou quando algo acontecer que vocês, parte de vocês, você é o jardim, você é um santuário, você é um manancial de água viva. Então, é por isso que a gente precisa de todo esse cuidado. A gente precisa de todo esse cuidado para que a gente seja especial, né? Oi, Michele, quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa parte? Tá, então aqui que a gente venha assim ter coragem e força para lidar com todas essas fases, tá? E aqui eu quero trazer algo que é o shot do despertar. Nutra o seu jardim. Então, aqui, esse método jardim terapêutico que eu trouxe para vocês, a gente vai aprender que a mente liberta, ela precisa de um corpo nutrido. Então, isso vai ajudar vocês a vencer o cansaço da rotina, seja no CLT, no pós-parto, na menopausa. Então, eu quero partilhar aqui com vocês uma poção de cuidado natural, para despertar a vitalidade e o desejo. Então, esse shot, essa receita que eu vou passar, é um aliado para a circulação e para o equilíbrio hormonal, ajudando o corpo a responder ao toque e ao prazer que Deus planejou para nós, tá?
Essa receita foi uma nutricionista que ela passou para a Cimeia, né, e a gente não testou ainda, tá, irmãs? Mas foi a nutricionista que passou, tudo certinho, então não tenho medo de fazer ainda, de testar aí com vocês, porque é algo natural, tá? Então, usem, façam, e depois vocês nos dão o feedback, tá? Então, esse shot é um cuidado ali para o nosso corpo, tá? Eu coloquei, a Cimeia tinha me passado essa receita que a nutricionista passou para ela, né? E eu coloquei aqui também uma para o homem, né? Para que vocês dois possam estar tomando juntos isso e ajudando aí nessa questão do despertar, né? Então, para a mulher, né? Você vai fazer, tipo, horas antes de você ir dormir, no caso, né? De ter um momento com o teu esposo. Ó, vai beterraba em pó, 50 ml de água, uma colher de maca peruana, uma colher de gengibre em pó. Você vai misturar todos esses ingredientes e vai tomar, preferencialmente à tarde ou algumas horas antes, né, do momento a sós com o seu amado. Então, aqui a beterraba, gente, ela estimula o fluxo sanguíneo e nos dá energia, tá? Não é um pó aleatório, é um pó já estimulante, né? A maca peruana, ela é uma aliada milenar para o equilíbrio hormonal e a libido. Então, vai ajudar bastante. E aqui o gengibre em pó, ele é o fogo termogênico, que acelera a resposta do corpo, né? Então, isso é para a mulher. E eu a coloquei aqui para o homem, 50 ml de água ou um suco integral de uva, né? Que o suco de uva ele é rico em resveratrol, que é ótimo para o coração. Então, usem o suco de uva para aí eu preparo para o esposo, né? Uma colher da maca peruana, que vai aumentar também a testosterona e a contagem para a energia, né? E o ginseng em pó, que é conhecido como a raiz da vida e combate o estresse e a fadiga física. E aqui, nesse para o homem, ele vai ter uma pitadinha de canela em pó, né, que é um termogênico e um estimulante também. E no homem aqui também, ele vai ter uma colherzinha ali do Tribulus terrestre, que é opcional, tá? Que ele é muito usado para o vigor masculino para o homem. Então, assim, é algo natural, é algo que vocês vão poder estar fazendo para estar utilizando aí, caso você esteja também, de repente, com um perca hormonal, quer fazer algo natural para ajudar, faça. Ó, a Cimeia colocou ali que pode fazer 2 horas antes ou 1h30 antes, né? Então, vamos apostar também nas coisas naturais que o Senhor deixou, né? Porque eu acredito que o Senhor deixou cura para todas as coisas, porém, o homem ainda não conhece todas, né? Então, essa parte ali dessas 2 receitas vai estar dentro do material, tá? E eu coloquei aqui também um cardápio, uma dica extra para o cardápio da sua libido, para o casal, né? A castanha e as amêndoas. É rica em zinco e selênio, que são fundamentais para o hormônio dos dois, né? Mel com canela, uma combinação bíblica milenar para o despertar dos sentidos. E o chocolate amargo, 70%, tá, irmãs? Ele vai liberar endorfina e dopamina, que são os hormônios do bem-estar, da recompensa, né? Então, acrescente isso no seu dia a dia. Isso vai entrar como cuidado do corpo, cuidado do templo, né? A gente não perde os hormônios assim, né? Acordei e tô sem hormônio. Gradativamente. Então, a gente precisa também cuidar gradativamente de tudo. Então, aqui, mulheres, cuide do templo do seu esposo. Um homem cansado é um homem distraído. E um homem nutrido e admirado é um homem presente. Então, esse método do jardim terapêutico é sobre regar a planta e também adubar a terra, tá? Isso é muito importante. Por isso, essas dicas aqui de uma alimentação mais saudável também vai contar para uma sexualidade saudável. E uma nota importante que eu quero deixar, sempre verifique, né, se os maridos possuem, de repente, hipertensão, restrição a algum estimulante, como o ginseng ou a canela, né, que a gente possa sempre agir ali com responsabilidade, né, sempre estar verificando isso. E aqui eu finalizei esse estudo aqui para vocês, né,
que isso possa ter trazido para vocês uma dinâmica ali diferente, de repente uma restauração, um avivamento de algo que você já sabia, mas de repente hoje você não está fazendo mais, de repente saindo de uma rotina do casamento, né? E que o Senhor venha reinar na sua vida sexual, que a gente não pode esquecer que o Senhor, ele criou o prazer, né? Para quem entrou depois, irmãs, eu só queria deixar uma coisa que eu iniciei falando na aula, e eu vou falar de novo para quem entrou depois, que é uma parte muito importante. Deixa eu só voltar o slide aqui. Eu quero falar para você sobre a assinatura do Senhor no teu corpo. Então, Deus projetou o corpo humano com o clitóris. Lembra que eu falei no início, né, irmãs? Então, o único órgão humano com função exclusiva de proporcionar prazer. Se Deus o criou, não é apenas... o prazer não é apenas permitido, ele é planejado por Deus. Então, veja como o Senhor é cuidadoso. O Senhor, ele quer que nós tenhamos uma vida sexual abundante, porque isso é adoração a Ele. Toda vez que você faz um sexo agradável com seu esposo, toda vez que você está ali entregue de corpo e alma, você está adorando ao Criador. Então, pensem que tudo que você for fazer não é só para o teu esposo, não é só para agradar naquele momento, mas é para agradar ao Senhor. Então, se dediquem nessa parte, façam o seu melhor. Eu acredito que o Senhor vai transbordar a vida sexual de vocês para que seja uma vida em abundância, uma vida sem brechas abertas, né? Então, que esse momento seja um momento de restaurar isso em nós, né? A Cimeia colocou aqui que é importante não ficar muito tempo sem ter esses momentos, né? Que Deus deixou para nós desfrutarmos. Exatamente, irmãs. Isso é muito importante. Eu não sei qual que é a dinâmica da semana dentro do sexo aí para vocês, mas esteja disposta todos os dias, esteja preparada todos os dias. Abra o teu jardim, cultive ele todos os dias. Claro que tem dia que você não vai ter, né? Tem dia que você vai estar mais cansada, mas se prepare para que esse jardim ele seja aberto e seja um manancial de águas todos os dias. Nós precisamos estar preparada para isso, tá? Então, não deixe que o momento sem ele tome proporção, porque tudo que fica muito tempo sem cuidado, ele cria muita ervas daninha. E depois, para você conseguir limpar isso, para você conseguir se desvencilhar disso, pode ser que você não consiga. Então, pode ser que dê um trabalho maior. Então, cuide do jardim, não deixe que esse tempo que vocês não fiquem juntos, fique muito tempo, tá? Cuidem bastante dessas datas aí, anotem numa agenda, não sei como que vocês fazem, mas se atentem a essa parte. Alguma coisa que vocês queriam falar, queiram perguntar? Então, assim, nós precisamos, né? Por isso que é algo assim que não é muito falado, mas é de extrema importância, né? De extrema importância a gente cuidar dessa parte, né? Eu quero que vocês saiam daqui hoje, mulheres totalmente diferentes, que vocês saiam daqui preparadas, sábia e nutrindo do jardim, cuidando de tudo, que hoje à noite seja um dia assim que você possa chegar aí, preparar todas as coisas como o Senhor quer, sabe, adorne seu corpo, adorne seu leito, faça o melhor. E a partir de hoje, em nome de Jesus, toda a falta que estava tendo dentro da sua vida, dentro dessa área tão importante, e ela vai cair por terra em nome de Jesus. Você é uma mulher sábia, você vai cuidar de tudo, você vai regar o teu jardim, você vai plantar mais flores, você vai deixar ele adornado, para a hora que o esposo adentrar, ele vai ficar maravilhado, com tanto cuidado, né? Então, que o Senhor possa abençoar as irmãs. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar. E depois, se vocês quiserem abrir a câmera para nós tirar uma foto, né? Desse momento. Ó, que legal. A Mônica está dizendo que tem amigas que faz reposição hormonal só com remédios naturais, né? E isso é muito bom, que a medicina tem hoje esses remédios naturais para auxiliar a gente, né?
Irmã Cleonice, então, eu, né, da minha parte que eu finalizei, a irmã, passando a palavra para a irmã de novo. Não estou conseguindo abrir. Ah, agora abriu a câmera. Nossa, gente, foi um aprendizado muito bom para a gente, né? Para mim foi bom porque eu até estava comentando aqui com a Mônica, né? Eu preciso de reposição hormonal, mas eu não queria tomar medicamento de farmácia. E agora com essa receita, isso é ótimo, porque chega um determinado tempo, o nosso cabelo vai ficando horrível, seco, seco, a pele fica seca, tudo resseca na gente, né? O cabelo, a unha, minha unha ficou descascando. Eu tomo alguns suplementos que está ajudando bastante, mas a reposição hormonal, ela é muito importante. E eu, com certeza, vou usar essa receita aí. Eu quero muito essa receita que eu não consegui anotar, mas eu vou querer, porque eu acredito que vai ajudar nessa questão, principalmente do meu cabelo. Porque o meu cabelo está muito ressecado. Não é falta de cuidado, não é falta de óleo, de máscara. Como se diz, ele está poroso, de tão ressecado que está o cabelo. Então, essa dica aí foi importantíssima para nós, principalmente para mim. Agradeço você, Indianara, por essa aula maravilhosa e que Deus abençoe sua vida e também as demais irmãs. Quero agradecer cada uma a presença de vocês e que Amém. vocês possam aí aproveitar bastante as dicas, depois quando ela enviar o material, vocês darem uma lida e aproveitar bastante aí essas receitas. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, de acrescentar? Pode falar, Verônica. A Mônica também, depois a Mônica. Então tá. Olá, meninas, novamente. Muito boa a aula. Vou dar aqui o meu testemunho também. Com 40 anos de casada. Então, assim, a gente passa por todas as fases, mas a gente vê o quanto Deus é bom, porque o Senhor é perfeito quando ele fez, né, o homem e a mulher. E esses conselhos são conselhos muito sábios, divinos, que a gente realmente precisa, vamos dizer assim, apimentar, né? Trazer inovação para a relação, porque a gente se dá para o cotidiano. Né? É muito difícil você estar o tempo todo alegre, feliz. Ai, hoje eu estou aqui, estou com tesão, com desejo, quero meu maridinho, quero isso, quero aquilo. E a gente não tem esse tempo todo, né? Esse desejo o tempo todo. Então, realmente é muito importante a gente se cuidar, a gente usar aquilo que a natureza dá, aquilo que Deus nos deu, como os óleos essenciais, como alimentação, como suplementos. Então, é uma aula muito frutífera, uma aula de muita sabedoria, que cabe a nós, né? Na hora de dormir, tomar um banho gostoso, botar sempre um pijaminha gostoso, não dormir com aquelas camisetas furadas, né? Porque a gente também fala só do marido, 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 mas e a gente, né? Então, porque você vê, quando tem o casamento, o que que acontece? Você se adorna para poder casar. E nós deveríamos nos adornar todo dia para ter aquela intimidade com o marido na hora de deitar, né? Tomar aquele banho, passar um cremezinho, se preparar para você, porque quando você se prepara para você, você melhora a tua autoestima, você consegue muito mais coisa. Entendeu? É diferente, não importa a idade, importa se o seio está caído, mas quando você toma aquele banho, uma roupa de cama cheirosa, uma camisola cheirosa, convidar o marido, olha, quantas e quantas vezes eu estava saindo do trabalho aqui em Dubai, eu falava com o marido, desce com salto alto e me convida para jantar. Você não vai me convidar para jantar, não? Me convida para jantar, estou pronta. Faça favor, né? Então, quando eu estava no Brasil também, nós sempre saímos, sempre passeamos, eu e ele, as meninas, sempre, porque eu tenho duas meninas, né? Então, esse dia a dia, isso também vai do casal, da pessoa, não tem receita, não tem receita, não tem receita.
Agora, em relação aos hormônios, nós temos que ter cuidado realmente que tudo mudou muito. Hoje em dia, a mulher entra na menopausa com 35 anos. Por quê? Por causa do estresse, o cortisol, os vermes, ah, os agrotóxicos que estão nos alimentos, os alimentos transgênicos, e em cada um vai ter uma reação diferente, tá? Eu sou chefe, fiz gastronomia funcional. Nesse momento tenho estudado sobre óleos essenciais, sobre suplementação, porque aqui em Dubai não tem reposição hormonal. E eu estou com 60 anos. E eu entrei numa fase de cuidar. Entreguei filho, a última filha que se formou, está trabalhando, então agora só eu e meu marido. Então eu falei assim, a gente não vai conseguir passar por essa fase se não tivermos com uma saúde física e mental equilibrada, para poder ter o emocional. Se nosso emocional não está bom, a nossa fé oscila. Não adianta o Senhor estar batendo na porta porque ela oscila. Se o físico não estiver bom, a fé oscila. A gente murmura, a gente resmunga, dói, gente, dói no físico e dói na alma. Então, nós temos que ter essa autoestima equilibrada, nós temos que ter a fé equilibrada, né? Mas o emocional, o espiritual e o físico conta muito. E voltando, toda a nossa alimentação está transgênica e cheia de agrotóxicos, e isso está, vamos dizer assim, nos envenena. E quanto à suplementação, eu aconselho chá de amora, das folhas de amora, a maca peruana é ótima, só que toda essa receitinha ela é altamente estimulativa. Tanto é que dentro da suplementação, a maca, B12, você deve tomar de manhã o ginseng, o gengibre, porque ela é estimulante demais. Então, se você tomar muito à noite, você pode ficar ligadão. Tá? Existem outras ervas, procurem, realmente, a sabedoria sábia demais. Tem a Vivete, que porque meu marido tá com prolactina muito alta e eu já consegui abaixar. Só na suplementação, eu troco a suplementação dele direto, à base de feno-grego. Tem uma que não tem aí, o feno-grego é excelente hormônio, gente, o feno-grego é maravilhoso. A maca peruana, a moringa também é muito boa, essa Vevet, eu esqueci o nome dela, acho que não é bem esse nome, não. Então, assim, são suplementos que você vem tomando, mas você não vê na hora. Eu já estou há 8 meses usando jojoba para o cabelo, tomando jojoba. Eu mesmo agora faço as minhas cápsulas de jojoba com orégano. Fiz desparasitação, desinflamei o intestino. É realidade, o intestino é o segundo cérebro. Então, não adianta você tomar determinados remédios se o teu intestino não estiver desinflamado. Isso vai realmente, é um processo que vai vindo entre você e o marido, e você vai vendo devagar a mudança, não é rápida, junto com os óleos essenciais e tudo mais. Agora, tudo isso é muito produtivo, é sabedoria, é a gente buscar em Deus e deixar o Senhor nos usar e fazendo a obra, tá bom? Era esse adendozinho que eu queria dar. Um beijo no coração, meninas. Beijo, minha querida. Muito obrigada pela sua colaboração aqui conosco. Mônica? O que eu quero contribuir é justamente complementar o que a Cleo falou, porque a reposição hormonal não é só a parte sexual. Quando a mulher precisa fazer reposição hormonal é vida, como a minha médica fala, né? Que a falta dos hormônios influencia em muitas coisas, no nosso ânimo, na nossa alegria, né? Na nossa euforia ou não, no cansaço. Então, quando a gente tem aquele cansaço extremo, mau humor, eu falei para minha médica, doutora, eu me estresso tanto com meu esposo, tanto que se ele espirra uma vez, eu aguento. Se ele espirra a segunda vez, eu falo, o que foi? Já tá gripado? Então, e era tudo hormonal, gente, era tudo hormonal. Meu esposo ama comer pimenta no almoço, na alimentação, né? Depois fica o nariz assim, meio escorreninho, aí vai lá no tanque ali da lavanderia, fica suando. Eu ficava
tão irritada que eu falei, gente, eu não tô normal. Porque ele a vida inteira fez isso, e por que que eu estou tão irritada que ele tá suando o nariz? Tipo assim, são coisas que você sai do controle e você não consegue, porque eu falo assim, gente, eu não vou me irritar com isso, não vou. Mas a gente se irrita, não adianta. E depois que eu comecei a fazer reposição hormonal, gente, eu voltei ao normal. Ele pode espirrar, que ele, quando ele começa a espirrar, ele dá uma crise de espirro, espirra um monte de vezes, assim, sem parar, sem parar. Isso, a vida inteira ele fez isso, e isso não me irritava. Depois isso começou a me irritar. Então, não é só a parte sexual. É a parte do nosso humor, do nosso ânimo. A gente dorme cansada, acorda cansada. E a reposição hormonal com os tratamentos naturais serve. Só que eu optei por fazer dermatológico porque, para mim, é mais prático. Eu não consigo ter uma constante, ficar fazendo chazinho, disso, daquilo, outro. Apesar que tem os comprimidos também, né? Tem as cápsulazinhas naturais. Então, para quem opta em fazer reposição hormonal com tratamento natural, é ótimo. E é igual a irmã ali falou, que demora mais, dá resultado e tem que ser constante, não pode parar mais. Eu também não posso parar mais. Só que o resultado é mais rápido e eu acho mais prático. Então, é questão de opção mesmo. Mas todas essas dicas que a Indianária colocou aí é excelente, gente. Todas elas é excelente. Eu já li muito sobre reposição hormonal, escuto muitos outros médicos, falo com a minha médica, e é real, isso aí funciona mesmo, não é? Tem que, só fazer. Então, a A reposição gente hormonal não é pode se vida. acomodar, né? A gente não pode se acomodar. Na hora que É. vier algo que te desperte, tipo, algo não está bem. Então, eu preciso Uhum. correr para ver isso, né? Porque às vezes É. a gente fica procrastinando as coisas e daí quando vai ver a tempestade está formada, né? E a gente precisa se Uhum. atentar a essas coisas. É verdade, é isso mesmo. Mas muito boa dica, muito boa mesmo. Gostei, obrigada. Deus abençoe sua vida, Janara. E continue te Amém, usando. amém. Amém. Pastora Rose quer trazer acrescentar alguma coisa sobre essa aula de hoje? Está com oportunidade. Não, só estou ouvindo mesmo. Maravilha. Para mim, realmente foi muito proveitosa. Eu me vi aí desde o começo até o final, até as colaborações, porque realmente o negócio aqui em casa tá feio. Tá feio, o negócio aqui tá feio. E não é por parte do marido, não, é por parte minha mesmo. É complicado, mas para mim foi muito boa. Vou estar pondo em prática, né? Porque eu acredito que se a gente está aqui participando, primeiramente foi porque Deus permitiu, e se Ele permitiu é porque Ele sabe que a gente precisa, e não basta apenas ouvir, né? Tem que pôr em prática, como diz a palavra. Vou pôr em prática aqui. Em tudo falou comigo. Ando nervosa, estressada, já tem já vai para 3 meses que parou, né? Para mim, já estou com 52 anos, e eu ando muito estressada. Até aí da irmã que falou sobre o espirro, me identifiquei, porque tudo que o homem faz eu fico brava. É como ela falou, coisas que ele sempre fez, mas que agora parece que a gente ficou muito mais. Eu fiquei muito mais brava. Então, E aí, para mim, pastora foi muito Rose? bom. Pastora Rose, então agora o primeiro passo é sair dessa live, esperar segunda-feira e marcar um médico, né? Marcar para fazer um Está exame para ver o que marcado. está faltando. Isso. Está marcado já. Eu já marquei já exatamente para isso, né? No mês 5 que eu vou passar. Né? Ai, que bênção, é isso mesmo, é o primeiro passo e depois você vai ver. Tá com os dias contados toda essa fase aí ruim, né? Vai melhorar com certeza a hora que a irmã começar aí essa reposição hormonal, né? Acredito que vai ser bênção. E até lá, né, se você não tiver problema com essas receitas ali,
dos ingredientes, né? Você pode ir fazendo ali a questão natural, de repente pesquisando ali algo natural para estar indo substituindo até o dia da sua consulta, até o dia de você iniciar os remédios, né? Inclusive, eu tenho esses. Ai, como é que fala? Deixa eu ver, memória. Esses produtos aqui, porque Sim. ele comprou tudo isso aí, o meu marido. Ele comprou, ele toma, só que ele não pode tomar, porque ele tem uma pressão alta, muito alta, muito alta. E aí ele fica mandando eu tomar. E eu falei, não, inclusive tem até aqui que ele fez esses dias aqui, que ele gosta de fazer com beterraba, assim, ele não gosta com beterraba, aí ele põe a maca peruana, põe um monte de coisa. Ele até fez aqui, ó. Aí eu falei, nossa, as irmãs estão aqui falando sobre a maca peruana. Ele veio aqui, pegou, falou, toma, bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. Eu falei, não, eu não vou beber isso, não. E essas coisas natural, a gente tem que ver também que ela não vai fazer um efeito assim imediato. Como é um alimento natural, né, igual aqueles fitoterápicos, ele é gradativamente, né, aos pouquinhos, com o passar do tempo que você vai tomando, então ele vai ajudando, e a alimentação, né, a parte das castanhas lá também, acredito que a irmã, acho que não tem, se não tiver nenhuma restrição, vai comendo também, que vai melhorando, então tem a base da alimentação também que vai influenciar, né? Sim. A alimentação eu mudei bastante, né? Mudei mesmo, e eu já estou me sentindo melhor só na alimentação, porque não Glória a como Deus. mais nada, nada assim, essas coisas conservante, essas coisas, eu já não como mais nada disso. E eu já sinto a diferença. Carne vermelha, estou comendo bem pouco, eu já tenho visto muita diferença. Em questão, assim, até da minha ansiedade também, que estava muito, mudou bastante já. Em questão da alimentação, eu já vi bastante diferença. Mas é isso aí, Creu. Tá certo? Tá certo, Deus abençoe. É uma aula bastante produtiva, né? Nós aprendemos muito. Então é isso. Vamos agradecer ao Senhor, né, por essa manhã produtiva, esse conhecimento, esse despertamento, né? Porque foi um despertamento, né, na nossa mente hoje, para a gente poder cuidar dessa parte que é tão importante. Amém? Eu gostaria que a própria Indianara finalizasse com a oração e depois a pastora Rose nos dê a bênção. Tá bom, pastora? Amém. Amém. Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti, nós entregamos, Senhor, todo esse aprendizado diante do Teu altar, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos revestir cada mulher que esteve presente aqui, Senhor, para que o Senhor traga um despertar necessário sobre a nossa vida, Pai. Toda a área que estava sendo negligenciada, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito venha com um despertar, Pai, que venha tocar, Senhor, em nós, cada ponto que nós precisamos melhorar, Senhor, porque sabemos que o Senhor fala a cada instante conosco, Pai. Abençoe a vida de cada uma aqui, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os matrimônios aqui, Senhor, para que seja tudo para honra e glória do Seu nome, que nós, mulheres, sejamos esse jardim, esse manancial de águas vivas, Senhor, dentro da nossa casa, Pai. Não só no trato com os filhos, no trato com o serviço, mas também no trato com o nosso esposo, com tudo aquilo que diz respeito ao que o Senhor criou para que fosse feito com excelência, Pai. Eu te entrego neste momento, Senhor, todo esse aprendizado, tudo que a gente falou aqui, que seja tudo para honra e glória ao Seu nome, em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e todo sempre. Toda a igreja Amém. que recebe, diga amém. Amém. Deus abençoe, minhas queridas, e até sábado que vem, na próxima aula. Deus abençoe. Até, Deus abençoe. Amém. Bom final de semana. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Verônica. Beijo, minha querida.
Ai, que gostoso, né, irmã? Como é que você tá? Como é que tá o coraçãozinho?